Bem, seguindo aqui o chat, o pessoal realmente estava querendo ouvir o final da história, um negócio impressionante. Se a gente estivesse fazendo uma votação aqui dos temas que ficaram por vir, esse daí ganhava disparado. Eu queria ler aqui o superchat do Roberto França, em que ele coloca o seguinte: se a base do PT é tão diferente da direção, por que eles não reclamam da política de Glaze, Cia Glaze e companhia? Por que eles não reclamam? Bom, primeiro que a reclamação é que não falta, né? Nós, por exemplo, nós estamos em Brasília, nós estamos em Brasília, né? Mas alguns companheiros de São Paulo foram para Brasília, conversamos com um monte de gente do PT e a reclamação dessa campanha aqui é enorme. A Alckmin, o fato de que o PT rifou aí inúmeras candidaturas estaduais, a senador. Isso, inclusive, o efeito disso nós ainda nós nem exploramos criticamente aqui. Precisaria explorar, porque isso aí pode ser uma coisa que vai dar um prejuízo gigantesco para o PT. Em função da eleição presidencial, eles rifaram todo mundo do PT em todos os estados. Quase todo mundo. O Haddad, por exemplo, não. Porque eles acham que o Haddad é um candidato muito forte. Mas onde o candidato é mais fraco, eles cederam aí em vários lugares. Bom, o pessoal reclama. Por que o pessoal não reclama de uma maneira mais estridente? Porque a base do PT, né, isso daí é uma coisa que a direção do PT fez anos atrás, ela foi completamente atomizada pela direção. Não é uma base organizada. Ela é uma base composta de indivíduos. E o indivíduo, a gente sabe, não consegue nada. O trabalhador sozinho não é nada. É menos do que nada. Agora, quando ele vai na assembleia do sindicato com centenas de outros trabalhadores, quer dizer, quando ele adquire, né, uma organização, aí é que ele vira um agente político. No PT não existe organização, só existem indivíduos. E os indivíduos, eles não são agentes políticos na maioria dos casos. O que você tem no PT são os parlamentares, que falam para a imprensa capitalista, e você tem intelectuais e jornalistas, né, que expressam um determinado ponto de vista. A única organização que tem no PT é essa daí. O PT não tem, por exemplo, organizações democráticas de base. Não tem, mesmo quando essas organizações se reúnem, que é uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, né, se reúne aí uma reunião, por exemplo, dos petistas de tal lugar, isso daí é uma coisa que é dominada por uma série de esquemas de parlamentares e tudo mais. Nos sindicatos do PT também não tem organização. Então, quer dizer, é uma massa de gente desorganizada, individual. Muitos têm a ilusão de que individualmente eles podem fazer podem fazer uma diferença. Mas não é verdade. É uma ilusão. Com as redes sociais, a ilusão se acentuou. Porque um monte de gente fala. Num certo sentido, é uma ilusão. Num outro sentido, é um pouco, né? É um meio de expressão de determinadas coisas. Porque, digamos assim, você consegue sentir mais uma certa opinião pública, né, se manifestando ali. Mas é uma coisa muito, como é que se diz? Muito dispersa, muito fragmentária. Um partido, para ser democrático, ele precisa ter organizações onde os membros do partido, né, a partir das quais os membros do partido podem influir na vida partidária.
O PT não tem isso aí. O que o PT tem são coisas... Por exemplo, esse negócio que eles falam do PED, né? Processo de eleição direta. Isso daí não é... A eleição, todo mundo sabe, a eleição convencional, o cidadão ir lá e votar, é uma outra forma de dispersão. Você continua atuando individualmente. Né? E o seu voto, para o seu voto se transformar numa força, é difícil. Quer dizer, precisaria... para que as bases possam ter força, o partido tem que ter organizações onde essas bases podem se manifestar. Precisaria haver, por exemplo, um congresso democrático, né? No caso de um partido como o PT, teria que ser muito grande. Não poderia ser do tamanho que é hoje. Em geral, nesses congressos da esquerda, não são os militantes de base que vão, nem nos congressos da esquerda, nem nos congressos sindicais. É tudo uma burocracia, um aparato, né? Aqui tem um companheiro que está perguntando se o PCO tem essas organizações. Nós vamos fazer o congresso do partido agora. Nós estamos esperando aí coisa de perto de 300 delegados. Eu acho que isso daí, para o PCO, é bem democrático. No PT precisaria ser, sei lá, 3.000 delegados, 4.000 delegados. Antigamente, na CUT, você tinha congresso com 5.000 delegados. Agora, os congressos têm 800 pessoas. 5.000 já não dava conta, né? Num congresso de uma central sindical, os sindicatos todos teriam que estar presentes, teria que ter pelo menos um delegado de cada sindicato. Então, mas só o congresso não é suficiente. O congresso partidário se reúne uma vez por ano. Você precisa ter plenárias. Todas as vezes que se colocar uma questão importante, o partido teria que ser chamado a deliberar. O PCO é assim. O PCO não toma decisões importantes sem consultar a militância. Precisaria haver um debate político permanente. Quer dizer, se você não tem uma imprensa também, como é que você vai ter um partido democrático? Quanto mais vazio, confuso e gasoso seja o sistema todo, menos democrático ele é. O sistema democrático tem que ser mais formal, regido por determinadas regras que permitem que o indivíduo se junte com outras pessoas e forme uma opinião política sólida, uma força política sólida. Nos partidos de esquerda não existe isso.